Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, eu sou gestalt terapeuta, escritora de 10 livros, visando sempre levar conhecimento, uma ajuda para que você se perceba e entenda melhor em função de que você age. E esse é o nosso caminho da cura emocional. Em todos os meus livros eu tenho me estendido bastante nesse tema da cura emocional. E atendendo a pedidos novamente, hoje eu gostaria de responder a um leitor muito querido que me deixou uma pergunta em virtude de um vídeo que foi gravado por um espírita famoso dizendo que depressão é falta de fé. E ele me passou essa mensagem dizendo: Lourdes, por favor, esclareça esse negócio, né? Porque nos seus livros você tece toda uma consideração sobre o quadro de depressão. Então, vamos tentar esclarecer. Na metafísica, metafísica é uma palavrinha que engloba uma interpretação além do físico, né? Paralelo ao físico. Eu acho bacana, sabe, essa interpretação, essa conduta metafísica. Eu estive muito próxima aos conceitos metafísicos quando eu conheci o Gasparetto, isso em 85, tá? Quando a gente começou a fazer cursos juntos e eu era patrocinadora de um programa lá na Rádio Mundial. Eu também tinha o programa na Rádio Mundial, aliás, fiquei lá por 10 anos. E o Gasparetto, ele abordava muito esses conceitos da metafísica, trazidos ali da Louise Hay, naquele boom da New Age. E é uma coisa interessante, sem dúvida. Mas, gente, nós não podemos ficar com interpretações metafísicas. Eu já atendi muitos clientes, mas muitos clientes mesmos, que chegavam para o consultório com um sentimento de culpa, como se ele estivesse fazendo tudo errado na vida. Ele diz: olha, eu peguei gripe. Putz, eu não estou aceitando as minhas mudanças. Ai, porque eu estou segurando uma raiva. Aí o outro estava lá com um problema de estômago. O que é que eu não estou querendo engolir? Porque, olha, eu não estou conseguindo elaborar nada. Quer dizer, tudo tinha uma bela explicação metafísica. Beleza, não vou discutir isto aqui. Agora, nós não podemos parar aí. Primeiro, culpa, ridículo. Sabe, nós estamos dentro de um corpo físico, sujeito a um monte de interferências no dia a dia, clima, alimento, as nossas próprias problemáticas, o governo, sabe o que rola na economia, as preocupações, enfim, os vírus, né, que estão sempre aí afetando o nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico que tem a ver com tudo da nossa vida, inclusive a genética desde quando nós nascemos. Nós não podemos considerar que apenas um pensamento, uma forma de lidar com a vida é responsável por todas as doenças. Gente, vamos parar com essa bobagem. Eu sempre falo, não faça da metafísica uma arma, porque a vítima pode ser você. Eu sou muito grata ao Gasparetto. O Gasparetto era o meu guru, até o ponto que eu resolvi tirar o guru do pedestal. Porque eu percebi que havia algo mais, nós não podíamos ficar numa explicação metafísica. E interessante que o Gasparetto também era da gestalt terapia, então a gente conversava pra caramba, mas ele tinha toda uma linha de explicações que eu respeitava muito e respeito. Só que eu não quero ficar nessa linha da metafísica. Então esse leitor me pergunta se realmente a depressão é falta de fé ou está ligado a um aspecto puramente espiritual. Gente, eu não acredito nisso. A depressão, na minha cabeça, é um quadro que tem várias causas ao longo do tempo. Eu tenho um livro, eu escrevo sobre a depressão em vários livros, e eu coloco muito bem esse quadro no livro É Tempo de Mudança e no Porquê Sofremos Tanto. Tá explicando realmente como é que a gente chega nesse estado de depressão, como que nós podemos sair desse estado de depressão. Eu já lidei com pessoas que estavam há 1 ano e meio dentro de um quarto, sem sair de lá porque estava deprimida, tá? Então, grosso modo, assim, fazendo uma análise bem
ampla, nós vamos dizer o seguinte: a depressão, ela tem um foco em crenças que estão instaladas na pessoa ao longo do tempo de autonegação, dificuldade de expressar o que sente, como se fosse muito perigoso isso, né? Como se fosse errado, desagradar as pessoas, então a pessoa se cobra, ela se exige, ela se coloca um monte de pressões e cobranças. Ela nega o que ela sente, logo ela se exclui o tempo todo, ela se autoanula. Eu vou dar um exemplo básico. Imagina assim, você está numa sala de aula, aí você levanta a mão querendo falar com o professor fala, depois. Aí depois você levanta a mão de novo e fala, professor, não, agora eu não quero te ouvir. Passa uma semana, passa um mês, você todo dia lá tentando, até que um dia você desiste. Então veja, a natureza, eu já falei isso num outro vídeo sobre a natureza atualizadora, a natureza o tempo todo, todos os dias está nos mostrando o que nós estamos fazendo conosco, via emoções, via sensações, via sentimentos, tá? E psicossomatizações, quando eu falo da ansiedade, eu explico muito bem isso também, tá? Então veja, a gente vai juntando coisa no nosso corpo e de repente acontece um fator desencadeador. Voltando no exemplo, chega um ponto que a pessoa levanta a mão lá pelas 250 vezes e o professor diz, eu não quero falar com você, a pessoa desiste. Nesse momento é a depressão que se instala, a pessoa desiste. É um SOS da alma que diz, para, tudo, para, você agora vai ter que olhar o que você está fazendo. E se a gente não entender o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo conosco, nós não vamos sair do quadro. Depressão precisa de acompanhamento psicológico e medicamentoso. Por quê? Porque um longo período de estresse e ansiedade e tudo isso que a pessoa fez contra ela, as pressões, enfim, vai criando uma desregulagem dos nossos neurotransmissores. E o remedinho vai lá, é a correção, é a química que o nosso cérebro precisa, tá? Para restabelecer os hormônios corretos, os neurotransmissores corretos que levam à alegria, ao bom humor, a lidar com a vida, tá? Então nós precisamos dessas duas posturas, elas são básicas. Eu entendo que eventualmente, vamos voltar na ideia dos desencadeadores. A hora que a pessoa está ali, né, com todo aquele acúmulo de coisas, acontece um fato. Morre um ente querido, ela perde o emprego, ela tem um prejuízo na vida dela. O namorado desistiu, qualquer coisa que gera um trauma, é a gota d'água que transborda aquele copo que já estava cheio, repleto. Nesse momento a depressão se instala. Então é uma espécie de desistência. No caminho todo, é possível que em algum momento a pessoa tenha ficado frustrada, tenha se revoltado com Deus, né, dizendo, se Deus existisse, se os meus guias me apoiassem mesmo, então, ok, perdeu um pouco a fé. Mas só isso vai levar à depressão? Claro que não, gente. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo é que nós precisamos ser sensatos, tá? É para isso que existe a medicina. É para isso que existe a psicologia. Então, nós precisamos ter tratamentos adequados. Aí vem alguém e diz assim, mas e os tratamentos alternativos? Eles são interessantes. Eu sempre falei que são interessantes. Só que eles também não curam. Não curam. Tem casos, gente, que um fitoterápico é legal, resolve o nível de ansiedade que a pessoa tá. Só que tem casos que é a mesma coisa que tomar água com açúcar, tá? Veja, então cada caso é um caso, cada um tem um nível de emergência, de profundidade, de severidade, que nós precisamos ter um olhar com cuidado. Então ficar estacionado numa autocrítica, eu não tenho fé porque eu tenho que ter fé e vamos fazer alguma coisa para ter mais fé. É um caminho, mas não é o da cura. Não é o da cura, quando a doença já se instalou, tá? É para isso que nós precisamos da medicina, dos remédios, de uma terapia bem feita.
ok? Para entender como nós funcionamos. Uma ansiedade crônica, um estado de toque severo, uma síndrome do pânico. Vamos fazer um relaxamento, aplicar um reiki, nada contra, porque eu também sou reikiana, tá? Tomar passes, vai resolver? Não. Depende do nível. Se for bem levinho, ok. Se está num quadro já de acúmulo de coisas, a pessoa ou ela entende as crenças que ela está trazendo e muda tudo e faz todo um processo de questionamento, ou não vai adiantar nada. Então a pessoa fica, sabe, cozinhando o galo, como dizia minha mãe, e vai adiando cada vez mais o processo de cura, porque ela não está fazendo a coisa certa. Então eu gosto da postura holística quando nós falamos mente, corpo e espírito, ok? Vamos trabalhar o corpo, estamos dentro de um corpo físico, medicina, remédios, vamos trabalhar a mente, sim, psicologia, tratamentos psicológicos, entender as crenças que nós trazemos, que nós concluímos sobre nós mesmos, fazer todo um trabalho de autoconhecimento para que a gente possa mudar. Volto a recomendar esse livro É Tempo de Mudança, onde eu falo muito sobre isso, né? O último vídeo que eu fiz, Mudar era difícil? Falo também sobre isso. Então veja, precisamos entender a origem da nossa problemática mental, física, ter as ações corretas, e aí nós vamos ter a cura. Nós vamos ter a modificação das nossas atitudes. Então, gente, é questão de bom senso, tá? Eu acato todas as religiões, eu respeito tudo, mas eu me dou o direito de questionar, eu vou até um certo ponto. Tem certas coisas que eu não engulo, tá? Então, acho muito interessante que a gente seja um pouco racional, que nós usemos de nosso bom senso para não ficarmos estacionados em coisas que de repente não vai dar certo, nós sabemos que não, sabe? Então tudo tem, na natureza, tudo tem o jeito certo para alcançar um determinado resultado. Se você pega uma semente, você faz um buraquinho e fica olhando a semente vai germinar? Não. Você tem que fazer um buraquinho certo, de preferência colocar lá sais minerais, esterco, enfim, aguar. Aí aquela plantinha vai germinar. Mas alguém fala, mas isso aí na natureza funciona. Ok, mas tem chuva, concorda? Se a semente não cair na terra, ela não germina. Se cair no asfalto, ela vai secar, vai morrer. Então, gente, tudo tem o jeito certo de agir. Então, esse vídeo, eu quero deixar como uma reflexão importante o bom senso. Gosto muito da postura budista, que diz, o olhar realista de aceitação leva às ações corretas, aos pensamentos corretos e às ações corretas. Para quê? É um mecanismo, eu aceito, eu fico pensando o que eu vou fazer, eu decido pelas ações que eu vou tomar e faço. Ou seja, se eu não completar esse ciclo, nada acontece. Então, gente, vamos parar para pensar, né? Fico à disposição, se sobrou alguma dúvida que vocês queiram perguntar, deixem aí nos comentários. Gostaria imensamente de pedir aí o seu like, que compartilhasse esse vídeo, porque eu acho que outras pessoas podem ser beneficiadas por esse assunto. E gostaria realmente de agradecer pela sua atenção, se inscreva no canal para receber os nossos vídeos, acione o tal do sininho, você deve ter ouvido isso tantas vezes, né? Então é isso, gente. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.